Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal do IP, do dia 27 de maio de 2020. Inicialmente, minha saudação, então, a Gislaine, a vereadora Gislaine, a nossa secretária da mesa diretora, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, saudação também aos nossos assessores aqui que nos acompanham durante a sessão. Falar um pouquinho, então, nessa nossa volta das sessões plenárias, avisando a comunidade, então, que para o retorno foram tomadas medidas, então, medidas de prevenção. Houve o afastamento, então, das mesias, dos senhores vereadores. Está, então, à disposição também o álcool gel e as máscaras para uso dos nossos colegas vereadores e nossos assessores também. Por enquanto, o acesso ao público aqui, ele ficou restrito, só aos nobres colegas vereadores e aos assessores, em função aí, então, dessa pandemia do coronavírus. No expediente, apreciação e votação das atas número 5, número 6, 07, 08, 09, 010 de 2020. Alguma colocação com relação às atas? As atas entram em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. As atas foram aprovadas. Lembrando que são várias atas em função do que estávamos fazendo, então, as sessões de forma virtual. Convido a secretária da mesa diretora, a vereadora Gislaine Zilioto, para que registre as correspondências. Ofício número 070 de 2020, Gabinete, IP 21 de maio de 2020. A Sua Excelência, a senhora Rosane Pereira de Souza, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: comunicação de edição de decretos de aberturas de créditos extraordinários adicionais e alteração no termo de cooperação número 001 de 2017 entre o município de IP e o município de Antônio Prado, RS. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente comunicar a esta Casa Legislativa, nos termos do artigo 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a edição dos decretos municipais número 1.306, de 4 de maio de 2020, e 1.308, de 18 de maio de 2020, que, respectivamente, abrem no orçamento créditos adicionais extraordinários até o limite de R$ 740.687, R$ 2.100, cujas cópias seguem em anexo. Tais decretos estão embasados na declaração de calamidade pública estabelecida no Decreto Municipal 1.300, de 1º de abril de 2020, e convalidada por esta Casa pela Lei Municipal número 1778, de 9 de abril de 2020, e foram necessários para o enfrentamento ao combate à pandemia pelo novo coronavírus. Aproveitamos o ensejo para também comunicar a esta Casa de Vereadores, nos termos do artigo 61, inciso 16, da Lei Orgânica Municipal, o aditamento realizado no termo de cooperação número 001 de 2017, firmado entre o município de IP e o de Antônio Prado, que tem por objeto o repasse de incentivo para qualificação e consolidação do Sistema Único de Saúde, o SUS, destinado à Sociedade Hospitalar São José para prestação de serviços durante 24 horas por dia, incluindo atendimentos de urgência e emergência e outros serviços, conforme discriminado nos respectivos planos de trabalho. Sendo que se apresentava a ocasião e a disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevemos cordialmente Valério Ernesto Marcon, prefeito municipal. Esse não? E os decretos? São em anexos? Então, e os decretos que foram mencionados estão aqui em anexo para conhecimento dos vereadores, caso vocês tenham interesse. Foram essa a correspondência. Obrigada, vereadora Gislaine. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores.
Indicação número 022 de 2020, de autoria dos vereadores Gislane Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli. A secretária faz a leitura. Indicação número 022 de 2020. Os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislane Ziliotto, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, vêm indicar a mesa diretora da Câmara Municipal de IP após ouvido o plenário que segue. Que nos projetos de lei que dispõem sobre a fixação dos subsídios mensais do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para o quadriênio 2021-2024, sejam mantidos os valores atuais sem reajustes e possivelmente reduzidos. Obrigada, vereadora Gislane. Com a palavra os vereadores autores. Agora sim, eu gostaria de cumprimentá-la, senhora presidenta, cumprimentar os nobres colegas vereadores, os nossos funcionários que estão aqui nos auxiliando neste momento, dar as boas-vindas agora aqui também ao nosso vereador Didio. Seja bem-vindo, Didio. Desejo um bom trabalho e conte com essa vereadora, com esta amiga, porque for preciso, estaremos aí para trabalharmos juntos. Bem, saudar também o público que nos prestigia de casa, né? Agora só de casa, devido a esta pandemia. Foram necessários, então, alguns reajustes para que a gente pudesse voltar a trabalhar. E assim zelando também pela nossa saúde e pela saúde das pessoas aqui do nosso município, que muito nós zelamos. Bem, a gente sabe, todos nós aqui sabemos que o momento não está fácil e que possivelmente no decorrer dos dias a tendência é dificultar ainda mais. Não é querer ser pessimista nem nada, mas a gente sabe que os efeitos desta pandemia, os efeitos da seca, a gente ainda não tem nem noção, né, do quanto que eles vão atingir o nosso dia a dia, quanto que eles vão atingir a nossa vida econômica e todo o resto que nos cerca, né? A questão da saúde também, a gente não sabe ainda aqui na nossa região como é que vai ser isso, né? Se vamos ter muitos casos, se não vamos, se vai ter colapso na saúde. Esperamos que não, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E pensando nisso, a gente não pode esperar o problema ficar maior, a situação ficar maior e cada vez mais complicada e duvidosa, para aí tomar alguma providência, fazer alguma coisa contra isso. E a gente também não pode, de forma alguma, neste momento, tirar de quem menos tem, ou prejudicar os nossos munícipes, que a maioria hoje também tem esse problema do trabalho. As empresas estão passando por grandes dificuldades, a gente não sabe como é que vai ser até o final, se vão conseguir manter os empregos, se não vão. Tem empresas que já estão trabalhando só em meio turno, estão dispensando alguns funcionários, e a gente não pode, de forma alguma, tirar ainda mais dessas pessoas que já estão sentindo na pele as dificuldades dessa pandemia e dessa crise toda que a gente está vivendo. Que ainda, eu ouso dizer que ainda nem chegou com a maior força até aqui, né? A gente ainda está, digamos assim, vendo o que está acontecendo, mas sem sentir, né, tão forte os impactos. Mas como o mundo é muito globalizado, essa questão do recurso financeiro, né, infelizmente uma coisa vai puxando a outra. Se a gente produz e não tem quem compre, né, os empregos vão diminuir, e é o que está acontecendo aqui no nosso município. Então, pensando nisso, junto com o vereador Luiz Carlos, a gente conversou muito. Antônio Prado também já fez esse movimento, e a gente já vinha conversando sobre isso quando a gente viu que o Antônio Prado tomou essa iniciativa, e a gente achou que era o momento também de apresentar aqui em IP, e dando o exemplo também. Nós hoje, querendo ou não, a gente tem um salário privilegiado. A gente trabalha, sim, a gente trabalha, mas comparando assim com o nosso salário com o salário mínimo de um empregado, que talvez esteja com a carga horária cortada pela metade e o salário também cortado pela metade, vai ficar muito mais difícil para ele do que para nós. E pensando nisso, é que nós pensamos em dar o exemplo e não aumentar o nosso salário, que a gente vai estipular esse ano, né, para o próximo mandato. Então, a gente pensou em não ter esse aumento. Claro que vai ser uma resolução aqui da mesa, enfim, mas já gostaríamos de abrir isso, essa nossa vontade, para também já ir debatendo com os nobres vereadores, que aqui representam toda a diversidade do nosso município,
não só os vereadores, mas também os secretários, também o vice-prefeito e também o prefeito do nosso município. E, por que não baixarmos um pouco esses salários também? Então, a gente vai apresentando essa indicação e deixando em aberto essa vontade que a gente tem. E a gente também gostaria de discutir com os colegas vereadores o que vocês também entendem sobre isso, se vocês também são de acordo, para que daqui a pouco a gente possa fazer disso se tornar realidade. Então, de minha parte, acredito que era isso, senhora presidente. Obrigada, vereadora Gislaine. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Saúdo a senhora, saúdo também a vereadora Gislaine, secretária dessa casa, saúdo cada um dos vereadores de todas as bancadas. É uma alegria poder estar com vocês. Saúdo a Helenise, a Yúlio, o doutor Marcos. Saúdo também a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E que alegria ter aqui ao meu lado o Didio, uma pessoa que eu sempre, desde que eu conheço, respeitei e admiro muito. Bem-vindo, Didio, de coração, bem-vindo, meu amigo. Esta indicação que fizemos, junto com a vereadora Gislaine explicou muito bem, ela reflete um pouco o momento que nós estamos vivendo. Podem ter certeza, a arrecadação do nosso município pode, e creio que vai diminuir. Nós, aqui no município essencialmente agrícola, nossos agricultores estão num ano bastante difícil. Os trabalhadores da cidade, muitos, tenho conversado com muitos que já perderam seus trabalhos. Torço para que ninguém mais perda e que esses possam voltar a trabalhar. A vereadora Gislaine falou muito bem, as pessoas que estão trabalhando meio turno. Tenho visto muitas pessoas desesperadas e muitas pessoas pedindo, Biluto, sabe onde é que tem um trabalho para mim? Então, nós não podemos, nós, enquanto vereadores, não pensar em economias. Isso que nós estamos levando é para que nós possamos ter economia para quê? Para usar em saúde, para usar em educação, para usar em obras, para usar em assistência social, que creio que a assistência social ela tem um papel fundamental, mas creio que nos próximos anos ela pode ter um papel vai ser muito mais necessário. Então, por isso que nós fizemos essa indicação para então congelar ou até reduzir os salários de prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada à mesa diretora. Indicação número 023, de autoria da vereadora Rosane Pereira de Souza, a secretária faz a leitura. Indicação número 023 de 2020. A vereadora Rosane Pereira de Souza, da bancada do MDB, no uso de suas atribuições, vem indicar ao Poder Executivo Municipal o que segue: que, dentro das possibilidades, o Poder Executivo Municipal efetue o pagamento antecipado do valor mensal devido pelo município de IP às empresas contratadas para a prestação de serviços de transporte escolar, limitado a 50% do valor de cada roteiro objeto do contrato. Eu passo a presidência para a vereadora Gislaine para que eu possa defendê-la. Me alcança, por favor, a cópia da... Bem, recebo a presidência, então, e de imediato passo a palavra à vereadora autora. Obrigada, vereadora Gislaine. Eu sei que estamos passando, como já falamos anteriormente para os colegas, por situação difícil, mas uma das categorias que também está passando por dificuldades com essa pandemia são os transportadores. Eu sei também, hoje em audiência pública, que a prefeitura está trabalhando de forma ali a manter, pelo menos, né, os serviços essenciais, mas eu, mesmo assim, eu pediria que, se fosse possível, dar uma olhada nessa categoria, porque também tiveram gastos no início do ano, adaptações aí seus ônibus, feito vistorias no início ali das aulas, e esse pessoal também tem família, e depende dessas verbas, desse trabalho, desses contratos. A gente entende a situação, mas a gente pede, então, encarecidamente, que se possa dar uma olhada para essa categoria, que foram os que praticamente foram, com a paralisação das aulas, foram atingidas diretamente. Então, fala ali em 50% ou até menos.
até o início, o retorno das aulas, que depois esse valor ele possa ser descontado daí dessas rotas, dessas linhas, com o retorno das aulas, até para que esse pessoal possa se manter bem, né, que com o retorno elas possam estar disponíveis, né, da forma que é necessária para um bom transporte tranquilo e de qualidade para os nossos alunos. Então, eu peço que o poder público, dentro das suas limitações, dentro das suas condições, possa estar dando uma olhadinha nessa categoria aí. Eu sei que parece quase que impossível, mas já tivemos aí exemplo de outros municípios, como Bento Gonçalves, fez um projeto encaminhado para a Câmara, então, para auxiliar ou, pelo menos, amenizar a situação desse pessoal do transporte. Então, peço, então, que o pessoal aí, até mesmo o líder do governo, o vereador Ivar, tenta ver o que é possível para auxiliar os nossos, que são munícipes nossos também, né? Que também estão passando por situações de dificuldade. Era essa a minha colocação. Obrigada, vereadora Rosane. Conforme dispõe o regimento interno da Câmara de Vereadores, a indicação 023 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal e lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. Eu recebo a presidência. Requerimento de informação número 003 de 2020, de autoria dos vereadores Gislaine Zilioto e Luiz Carlos Scapinelli. A secretária da mesa faz a leitura. Requerimento de informação número 003 de 2020. Os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que se digne informar a este poder no prazo legal o que segue. Referente ao Hospital São Carlos de Farroupilha, informar. A. Se há um repasse de valores ou convênio da Prefeitura Municipal de IP para com o hospital. Se há, informar os valores e com que frequência são repassados. E C. Que sejam anexadas cópias do convênio, se existir, e cópias dos repasses realizados até o presente momento. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Eu, conversando com a vereadora Gislaine, então nós definimos fazer esse requerimento de informação. Agora vou explicar então o porquê. Quero dizer que recebi esse pedido de uma pessoa que eu admiro ao longo da vida. Temos uma amizade, uma parceria muito boa e muito forte. E me solicitou que eu fizesse isso, que é o Clodoveu Foscarini. Vou contar o caos agora. Clodoveu já me pede que eu estive dialogando com ele, que agradeça ao vereador Paulo por ter socorrido ele lá no dia quanto Corpo de Bombeiros, né? Bombeiros voluntários, a Prefeitura Municipal por ter dado todo o suporte. O Clodoveu se acidentou com um trator, passou por cima, enfim. Mas ele esteve no Hospital São Carlos, e aí vem, por que vão pedir, se a Prefeitura está repassando recursos? Porque eu vou repassar para vocês o que aconteceu lá no hospital. O Clodoveu estava indo fazer o raio-x, então pega o lençol, vamos lá, vamos colocar, lençol rasga, cai em cima da maca. Uma perna que ele não tinha machucado, está em casa agora sentindo muita dor, o lençol rasgou, o lençol podre rasgou. Aí, depois disso, Clodoveu está no quarto, vem mais um senhor de São Vedelino, a mesma coisa, vamos lá, vamos colocar com o lençol, o senhor cai, o lençol rasga e cai entre as duas camas. Então, assim, não é para questionar, não é nada com o poder público, não é nada com ninguém, é para nós entender se o município está passando, se o município não está passando, temos que ver uma forma de arrecadar, porque segundo eles conversaram, não com a direção, com as pessoas que atendem, os atendentes lá, o hospital não tem condições para comprar lençol. Porque você imagina, o lençol rasgar com a pessoa com um pino dentro, e aí a pessoa cai, a altura de meio metro, mas caiu, né? Então, assim, eu tive no hospital, fui muito bem atendido lá, fraturei uma perna, não tive problema nenhum. Então, assim, eu e a Gislaine trouxemos isso a pedido do Clodoveu,
que também, dizer, questão de médicos, são muito bem atendidos, e para ver o que nós podemos, enquanto vereadores, enquanto município, estar podendo ajudar mais o hospital. Temos o hospital aqui de Antônio Prado, que também é um bom hospital, que é importante nós manter, mas a gente sabe que hoje a gente não deu mais aqui, Antônio Prado vai para Farroupilha. Então, por isso que levamos, então, esse requerimento de informação para nós saber, e depois, quando ele tiver, vamos ver que ações que a gente faz. E agradecer ao Clodoveu por ter nos solicitado, e, mais uma vez, em nome dele, agradecer a todas as pessoas que o ajudaram. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Vereadora Gislaine? Não, muito obrigada. Ok, então. O requerimento de informação número 003 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O requerimento de informação número 003 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Moção de congratulações número 006 de 2020, de autoria dos vereadores Ivar Guerra, Paulo Roberto Agostini, Luiz Francisco Agostini, Gislaine Zilioto, Valdir Pereira Bueno, Alicir Benetti, Rosane Pereira de Souza, Luiz Carlos Scapinelli e Walter Luiz Parisotto. A secretária faz a leitura. Por questão de encaminhamento, se vocês concordarem, presidenta, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Como são duas moções em seguida que são praticamente do mesmo teor e elas são assinadas por todos nós, no nosso entendimento, não haveria necessidade de passar em plenário em aprovação, porque leva o nome de todos nós, então, obviamente, será aprovada. E eu gostaria de sugerir para que a gente tratasse das duas juntas, se o plenário assim concordar. Se os colegas vereadores concordam, pode ser feita, então, a leitura, então, da moção 007 de 2020, que é a doutoria, então, de todos os vereadores. Moção número 006 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de moção de congratulações a toda a equipe de funcionários da saúde de nosso município pelo excelente trabalho que vem realizando nestes tempos de pandemia. Moção número 007 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de moção de congratulações a toda a equipe da Brigada Militar, GPM-DIP, e para o 10º Batalhão da Polícia Militar de Vacaria, pelos relevantes serviços prestados na área da segurança pública, contemplando visitas periódicas na área rural do município, além do patrulhamento diário no perímetro urbano. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra, então, está à disposição dos vereadores autores. Quem gostaria de se manifestar? Vereador Paulo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à presidente, a nossa secretárias, nobres colegas, vereadores, nossas assessoras, nosso assessor jurídico. Primeiro, antes de falar das duas, ou melhor, falando das duas juntas, eu queria agradecer, referente à moção número 006, ao Dídio, que me ligou para ver dessa moção. Parabéns pela iniciativa e por ter aberto, né, ter aceitado junto. Quero agradecer ao Pepe, que pediu à secretária que, quando abrisse os trabalhos, que fosse fazer essa mesma moção aos funcionários da saúde, e ter acolhido, né, para todos nós da sessão, todos os vereadores, fazer junto. Então, queria dar os parabéns a todos os vereadores, e, sem dúvida nenhuma, né, é o mínimo que a gente pode fazer a Câmara de Vereadores aos funcionários da saúde. A moção número 07, agradecer ao Valdir, obrigado por ter aberto a todos os vereadores, mas, em especial, te agradeço mesmo, demonstra, né, que a Câmara de Vereadores tem mais que dar
se pudesse um abraço, um aperto de mão, essas duas entidades, que estão à frente de tudo isso. Nós ainda em casa, ainda podemos fazer as sessões como a gente fez nos nossos lares. Eles não têm como fazer isso. Então, sem dúvida nenhuma, agradecer a todos, né, que unanimemente aprovaram, né, e essa moção aqui é unânime de todos os vereadores, e é o mínimo que a Câmara de Vereadores podia fazer para essas duas, não é nem entidades, é o pai e a mãe que estão à frente dessa epidemia. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Mais algum vereador? Vereador Ivar? Cumprimentando a nossa presidente, a vereadora Rosane, nossa secretária, a vereadora Gislaine, cumprimentar as secretárias Iulia, Helenise, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, cumprimentar os colegas vereadores e cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Essa moção da saúde, né, é para um reconhecimento pelo trabalho de todos os profissionais que ali estão. Eu fiz principalmente os que trabalham no IP, mas a gente sabe que esse enfrentamento é no país, é no mundo. E a Brigada Militar também agradecer ao nosso colega vereador Valdir por ter aberto um espaço para a gente assinar junto e dizer que a Brigada também está fazendo um excelente trabalho. Mas eu, presidente, vou falar um pouco mais dessas moções depois né, no espaço da tribuna. Obrigado por enquanto. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Vereador Valdir? Cumprimentar a nossa presidente, vereadora Rosane, cumprimentar a vereadora Gislaine, cumprimentar aqui os assessores da casa, doutor Marcos, nosso amigo de muitas datas, no serviço público também, cumprimentar a Iuli e a Helenise, né, que também fazem o trabalho de assessoria aqui para nós, cumprimentar meus colegas vereadores, e dizer do prazer de retornar a esta casa, né, depois de ter assumido a estado secretário de Educação e agora, ultimamente, ter estado secretário de Agricultura e Meio Ambiente, da qual estou licenciado desde o final de março, e voltei para a minha função pública, né, vereador Didio? Seja muito bem-vindo, né? Merecido o senhor estar aqui conosco. Agradeço aqui as ponderações feitas pelos colegas vereador Paulo, Roberto Agostini, vereador Ivar, e eu acho que tem algumas situações que é o conjunto, né, que deve homenagear. A moção por si só parece uma simples folha de papel, mas o teor que tem uma moção é de valorização. É de externar sentimentos que muitas vezes ficam ocultos, né? Porque a pandemia na questão da saúde é universal, né? Hoje o mundo vive uma guerra biológica em função do coronavírus. Mas ter em nosso município e nos municípios aos quais estamos conveniados, profissionais que estão se dedicando diuturnamente para defender a saúde das pessoas, do ser humano, é muito gratificante. E nós estamos muito bem servidos aqui em IP, no Hospital de Antônio Prado, e, enfim, nos demais hospitais com os quais estamos conveniados ou destinamos via SUS nossos pacientes. Na questão da segurança pública, há mais ou menos 2 anos iniciou-se um trabalho, né? Na época iniciou-se uma comissão para a segurança pública, né? Alguns colegas vereadores estavam lá, né? Lembro-me do vereador Paulo, do vereador Ivar, do vereador Luiz Carlos, enfim, outros vereadores que não lembro se as colegas também participaram. Mas, enfim, depois foi destituída esta comissão e aí, então, o CONCEPRO, como já tinha o CONCEPRO instituído, tomou conta, então, dessa questão. Mas nós tivemos o privilégio, juntamente com alguns deputados, e aqui eu quero mencionar o deputado Ronaldo Santini, que está em Brasília defendendo e trabalhando pela comunidade, que fez as pontes para nós, tanto com o então secretário Schirmer, como agora, atualmente, com o secretário delegado Ranolfo, para que nós pudéssemos reforçar a nossa Brigada Militar e, em outras palavras, tê-la de volta. Eu sei que com as condições que eram possíveis, a gente estava sendo atendido por o 36º Batalhão, juntamente com Antônio Prado, né, que tinha a Patrim. Hoje, a Brigada Militar de IP
Então, ela foi desvinculada de batalhão, hoje pertencemos ao 10º. E a gente percebe que não pela troca de batalhão por si só, mas principalmente pela efetividade da brigada estar em IP, a gente percebe que o trabalho melhorou. Inclusive, há poucos dias, vereador Agostini, nós estávamos na Vila Segredo com a doutora Débora, que fomos lá para ver da liberação de uma suinocultura pela Inspetoria Veterinária, e, de repente, nos deparamos com 2 viaturas circulando ao redor da Praça da Vila Segredo. Isso foi muito importante, porque demonstra que, além de estarem efetivamente cuidando das áreas urbanas, né, como é o caso lá também, estão também no interior do município patrulhando. E a gente percebe que as pessoas se sentem mais seguras atualmente. Então, essa moção é de reconhecimento à nossa gloriosa Brigada Militar, que em toda a nossa região, em todo o nosso Rio Grande do Sul, está trabalhando, e principalmente no município de IP, a gente percebeu melhorias, e só resta parabenizar essas 2 categorias. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Mais algum vereador? Então, eu vou me manifestar a respeito, então, dessas 2 moções, agradecer, então, aos colegas que abriram, tanto na 06 quanto na 07, para que a gente pudesse fazer parte, né? O pessoal da saúde, quando a gente fala pessoal da saúde, só para relembrar, né? Temos que lembrar que não é só os enfermeiros, são médicos e técnicos, tem o pessoal que também trabalha, motorista, o pessoal da limpeza, o pessoal que leva, o pessoal das ambulâncias aí, que transporta os pacientes, né? Todo esse pessoal faz parte aí da saúde, e todos merecem o nosso agradecimento. Estão ali na linha de frente e sempre sujeitos aos riscos, né? E isso envolve também suas famílias, essa insegurança de se saber se vai chegar em casa já infectado. Então, tem muitos profissionais de saúde que estão se isolando, afastando da família, se tornando cada vez mais difícil exercer essa função. Então, todos os méritos a essa categoria da saúde, que então envolve todos que estão lá contribuindo. Quanto à brigada, realmente a comunidade está agradecida. A gente vê assim, a segurança que estão sentindo um pouco mais, até muitos questionavam no início se havia algum motivo, né, que estivesse a brigada. Então, pude esclarecer algumas pessoas que não, que é o efetivo da brigada, que está fazendo esse trabalho aí, entregando as comunidades, os distritos, dando um pouquinho mais de segurança e tranquilidade. Que são duas entidades que são bem importantes, tanto a saúde e segurança, né? Tem outras também importantes, mas são 2 que são muito importantes para o nosso município e fazem um bom trabalho. Mais algum vereador? Então, como as moções, as 2 são assinadas por todos os colegas, não haverá a necessidade de ser feita votação. Moção de congratulações, número 008 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Capinelli e Gislaine Zilioto. A secretária faz a leitura. Moção número 008 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de moção de congratulações aos envolvidos na renegociação das dívidas dos agricultores familiares, sendo eles: senhora Marinês Castanha, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de IP, senhor Gervásio Plusinski, presidente da União Nacional das Cooperativas, senhor Marcos Rochinski, coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, e senhor Rui Valença, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, então, nós fizemos esta solicitação dessa moção de congratulações para valorizar, enfim, o trabalho que essas pessoas fizeram em conjunto com muitas outras pessoas, para que o governo federal se sensibilizasse com todos os ministérios. Foram muitas e muitas audiências. Agradecer, enfim, todos os deputados federais e também estaduais que se integraram a este movimento.
Nós estivemos participando também junto em várias reuniões, hoje todas elas virtuais, e podendo, para que pudesse chegar, pois, se juntando a uma estiagem muito longa e a uma pandemia, para que se renegociasse a dívida dos agricultores familiares. Nós, então, tivemos êxito na renegociação, mas até na última quarta-feira se tinha autorização do governo para fazer a renegociação, mas não se tinha para os agentes financeiros de onde tirar o recurso. O governo não havia liberado o recurso. Então, mais trabalho ainda. Agora, então, o governo sinalizou aos agentes financeiros que, na nova resolução, que através do BNDES estará repassando, então, dinheiro para que as instituições financeiras elas repassem esta parcela dos investimentos para uma parcela após a última parcela dos investimentos. E a parcela do custeio, até o momento que se tem, é que conforme o nível ou quando foi homologado o estado de emergência, a porcentagem que o município perdeu, que seja, então, dado o rebate no custeio desta. Se o município perdeu nas suas áreas 50% da produção, que os agricultores terão, então, 50%. Não era isso que nós queríamos 100%, mas foi o que foi atingido. E ainda alguma dúvida de como que vai se processar os 20 mil. Isso se avançou no governo federal. Então, a todas as pessoas envolvidas, algumas que nós precisamos lembrar pelo esforço feito e lembrar que se iniciou tenho certeza que não se vai encontrar em outro lugar, se iniciou de uma moção que a vereadora Gislaine e eu, um requerimento que nós fizemos, que vocês vão lembrar, para que se tivesse renegociação. A partir disso, começamos a dialogar com as entidades aqui no município e assim por diante até chegarmos às agendas e reuniões com o governo federal. Então, por isso, creio que essas pessoas precisam ser congratuladas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Vereadora Gislaine. Muito obrigada. A moção número 008 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. A moção número 008 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Passamos agora para os pronunciamentos dos senhores vereadores, conforme a ordem de sorteio. Número 4. Zero 3. Alecir, que número o senhor pegou? Walter. Bilu. 8. Cadê? Didio. 5. Paulo. 9. Rosane. 6. E eu, 7. Vereador Alecir, o senhor fala? Não. Walter? Ivar? Falou? Valdir? Luiz Francisco? Rosane? Sim. Eu também falo. Bilu? Sim. Paulo? Não? Cada vereador, então, tem até 10 minutos para o seu pronunciamento, como acordado em plenário. Cada vereador vai falar, então, da sua bancada, na sua cadeira, na sua mesa. Vereador Ivar, o senhor tem até 10 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser mais rápido. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas ao nosso colega vereador
Didio, né, popularmente conhecido, vereador Luiz, dizer que tem um bom trabalho aqui nessa casa e dizer também que quem olhar para a nossa bancada hoje vai ver que os 4 vereadores mudaram da última sessão presencial. Nós tínhamos a vereadora Sueli, a Ana Reis, o vereador João Paulo e o vereador Alcione. Então, isso também foi uma forma de oportunizar os colegas vereadores que também viessem aqui nessa casa mostrar o seu trabalho, e eles que também tentaram uma vaga, né, merecem esse respeito, merecem essa oportunidade. E, pelo que a gente viu, eles foram muito bem. Então, agradecer também a eles pelo trabalho prestado aqui nessa casa. A moção aos profissionais da saúde, claro, todos, eu tenho certeza que nessa casa, né, têm a mesma ideia de parabenizar pelo trabalho de todas as pessoas que trabalham na saúde, até por estar na linha de frente do enfrentamento quanto ao coronavírus. Mas eu admiro muito essa classe, vereador Valdir, Alicir, Walter, colegas vereadores, Bilu, o Dídio, Paulo, Rosane, Gislaine, também pelos outros trabalhos prestados, né? Muitas vezes numa situação de acidente, em situações muitas vezes que requer muita coragem até. Eles enfrentam, né? Muitas vezes com doenças, pessoas que chegam ali no posto, pessoas que precisam ser removidas, pessoas com deficiências. Enfim, são várias situações, né, que esses profissionais demonstram o quanto trabalham em favor das pessoas, cuidando dos pacientes. Não interessa qual a doença, a dificuldade, e eles ali estão para ajudar. Falou a vereadora Rosana, que são todos motoristas, quem faz limpeza, médicos, enfermeiras, enfim, eu dirijo até essa moção às pessoas das farmácias, enfim, a todos os que trabalham na linha de frente da saúde, ajudando as pessoas. E também a moção da Brigada Militar, né, que o Valdir nos oportunizou, que colocássemos nosso nome ali também, dizer que a Brigada Militar, hoje no IP, a gente vê um trabalho diferenciado, um trabalho bem melhor, e a gente torce que cada vez a segurança aqui no nosso município seja cada vez melhor. É um trabalho da Brigada Militar, juntamente com a Polícia Civil, e também um envolvimento bastante da comunidade, né, vereador Valdir, que proporciona esse trabalho muito bom. A gente viu que diminuiu as delinquências, ainda acontece alguma coisa, mas a gente sabe que melhorou bastante, e é isso que importa. Ontem, então, era o dia de Nossa Senhora do Caravaggio, onde ali na Ponte do Segredo completaria 50 anos de Romaria, onde todos os anos mais de 4, 5 mil pessoas estavam presentes. E ontem eu tive a oportunidade de ir lá um pouco, porque a gente precisa se cuidar também, estamos na faixa de risco. Mas era um clima assim de tristeza, um clima pesado, as pessoas preocupadas, mas estavam lá demonstrando sua fé. Não muitas pessoas, mas algumas estavam lá sim, para prestar essa homenagem também à Nossa Senhora do Caravaggio. Então, quem sabe no ano que vem, essa romaria volte a ser do tamanho que ela sempre foi e merece ser. E também agradecer a natureza, agradecer a Deus pela chuva, que tanto foi esperado, que tanto foi falado. Não veio para terminar com o problema da seca, mas com certeza amenizou muito, e a gente espera que com mais um pouco isso volte ao normal também. As águas, principalmente, né, que estão faltando em muitos lugares, em muitas comunidades aqui do nosso município, então que em breve volte a ter essa água potável, água em abundante. E só para completar, né, só para terminar minha fala, dizer que estamos passando um projeto também hoje para poder abrir postos artesianos nessas comunidades, e isso com certeza é muito importante. Por enquanto, meu muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Passo, então, agora a palavra ao vereador Valdir. O senhor tem até 10 minutos para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente. Todos já cumprimentados. Prazer me dirigir às pessoas que nos acompanham via rede social. E quero tratar aqui de alguns assuntos que julgo ser importante.
assuntos que estão sendo trabalhados a nível nacional, mas assuntos que dizem respeito diretos à população do município de Ipê e ao estado do Rio Grande do Sul. Começo falando de uma decisão, de uma etapa técnica que o Ministério da Agricultura e Pecuária está trabalhando agora, a última etapa técnica, que é para declarar o estado do Rio Grande do Sul como livre sem vacina na febre aftosa. Isso é muito importante. Desde aquele episódio ocorrido em Joia, o estado do Rio Grande do Sul e, claro, os municípios, o município de Ipê, nossos produtores vêm vacinando o rebanho, né, para febre aftosa 2 vezes por ano, né, sendo uma para todo o gado e outra de 0 a 2 anos. A gente sabe que foi necessária essa tomada de decisão e chegou agora um momento onde se busca, na verdade, junto à Organização Mundial da Saúde Animal, esse atestado de livre sem vacina. Então, a última etapa da campanha da vacinação no Rio Grande do Sul ocorreu há pouco tempo atrás. Aquela que seria para ter em novembro não vai ter mais. Se nós, dentro dos animais que vão ser testados, foram, na verdade, selecionados 995 estabelecimentos para serem testados e analisados. Mais ou menos 50 mil bovinos vão passar pelos testes e, se comprovado, nós então poderemos, né, se esses animais realmente se demonstrarem com uma sanidade boa e livre da aftosa, né, dos anticorpos, enfim, nós vamos ter o atestado de livre sem vacina e até que, tomara que não, né, até que não venha um novo episódio, então não será mais necessário os produtores rurais fazerem a vacina contra a febre aftosa. O outro assunto também, o Programa Nacional, que eu acho de suma importância, e é a questão do bioinsumos. Aproveitar a biodiversidade que há no nosso país, na verdade, e fazer com que recursos biológicos sejam empregados na nossa agropecuária com maior eficiência e maior eficácia. Hoje, em Brasília, foi publicado, às 15h18, então, o Programa Nacional de Bioinsumos. Tenho certeza absoluta que esse decreto 10.375 e a portaria 102 e 103, que foram publicados nesta quarta-feira pela ministra Tereza Cristina, vão ajudar, inclusive no nosso município, né, a termos ainda mais segurança, vereador Luiz Carlos, já que nós somos a capital nacional da agroecologia, pelos produtores que produzem, ainda termos mais segurança na questão da produção alimentícia nas propriedades rurais. Então, são 2 temas do Ministério da Agricultura que, creio eu, ser de suma importância trazer a esta Casa Legislativa, porque dizem respeito direto, né, direto à nossa população. A questão, na verdade, que também diz respeito à crise que estamos enfrentando, vejam bem, o Brasil, desde janeiro, abriu 60 novos mercados. Olha a crise que a gente vive e olha o que eu quero trazer com isso para nós aqui no Legislativo. E nós temos que enxergar a solução no momento da crise, a superação em todas as atividades. Então, a gente traz aqui no Legislativo uma mensagem positiva e que nós possamos, na verdade, encarar esse momento de pandemia com os olhos voltados para o crescimento, enxergando fora da porteira e fazendo, dentro do possível, algumas ações que possam somar e não dividir, né? Então, eu fico muito grato de estar aqui com meus colegas e poder partilhar desses momentos aí. Da questão da autorização às instituições financeiras a renegociarem os créditos, né? Eu parabenizo os colegas vereadores pela moção, Luiz Carlos e Gislaine, e dizer que
é mais uma ação do Ministério da Fazenda, via Conselho Monetário Nacional, que está ligado direto com o Ministro da Fazenda, e tenho certeza da necessidade, principalmente na questão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, poder possibilitar a negociação dessas dívidas, uma vez que nós passamos por um momento terrível de estiagem. O município de Ipê está com o seu decreto do prefeito municipal homologado e reconhecido no âmbito federal. Com isso, possibilita que as pessoas possam auferir esses tipos de créditos na negociação. Isso é muito importante, porque no momento em que o produtor se vê com a colheita reduzida e o vencimento do seu custeio, falando daquelas dívidas anuais, ou do seu investimento, que é normalmente a maioria deles a médio e longo prazo, fica difícil, num ano de crise, poder pagar, né? E a gente sabe que os nossos produtores aqui são produtores bons pagadores, né? Então, isso é muito importante, que os governos tomem ações e que as entidades se mobilizem. Então, a gente está junto aí nessa batalha, temos a certeza que podemos colaborar, né, no momento da estiagem. Mudou muito a documentação, a gente reuniu a Comissão de Defesa Civil e conseguimos elaborar a documentação, inclusive referendados pelo Coordenador Regional de Defesa Civil, para outros municípios, porque a nossa documentação ela foi e não voltou. Não teve nenhuma adequação a ser feita nela. Ele disse, é muito difícil, tem uma mensagem no meu celular gravada, é muito difícil voltar sem nenhuma correção. E o de vocês foi. Então, isso foi muito importante, né, meus colegas? E dizer que aqui no município, eu tenho acompanhado isso, agora não mais como secretário, mas como técnico, né? As propriedades estão com escassez de água severa, né? Nós estamos tentando também recursos externos, a gente tem um recurso via FUNASA, que está pendente de aprovação em função dessa crise toda, que seria para perfuração de poços e extensão de rede, mas hoje a gente já tem uma contratação, né, para perfuração de 10 poços, de 4 poços, digo, né, na verdade, de 4 poços, a demanda é quase 10, mas não vai ter condições, mas a gente tem já contrato para 4 poços, e que estão pendentes apenas para a população que nos acompanha, as comunidades que vão ser contempladas, estão apenas pendentes da documentação que a empresa contratada, lá no contrato, até inclusive hoje eu estava manuseando o contrato, ali conversando com os engenheiros de Minas, que estavam aí, da empresa que presta assistência para a questão de água também, a mineração, né? E aí o que acontece? Está pendente da outorga, porque além do cadastro e da autorização prévia para perfuração, o município exigiu outorga, porque a lei exige que agora sejam outorgados. Como é recurso público, embora seja um contrato com dispensa de licitação em função da estiagem, né? Por isso que ele não veio diretamente para cá, mas precisa ter a outorga, que é o direito do uso da água a ser expedido pelo DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos. Concluo no último minuto, então, né? Agradecendo aos meus colegas, a população ipense, desejando novamente a todos nós, né, um bom término, né, no andamento desse ano, e que juntos possamos vencer a pandemia, né, e também essa estiagem aí que está perdurando, né? Hoje a gente percebe que cada 10 bebedouros que são abertos, metade dá seco, não junta água, mas nós temos que trabalhar aí em prol da população. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, vereador Valdir. Eu passo a presidência, então, à vereadora Gislaine, para que eu possa fazer o pronunciamento. Obrigada, vereadora Rosane. Recebo a presidência e passo a palavra à sua excelência. Obrigada, presidente, vereadora Gislaine. Boa noite a todos que nos acompanham, então, pelas redes sociais, os colegas já todos cumprimentados, né? Desejar uma boas-vindas agora, então, aos colegas que estavam em outras funções, que estão retornando, vereador Walter, vereador Alici, vereador Ivar, vereador Valdir, e o vereador, que então está começando agora, nosso colega
Luiz Francisco, mais conhecido como Didio. Bem-vindo. Desejo um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Comentar um pouquinho, então, estamos voltando, né, à sessão plenária, então, com as proposições dos senhores vereadores e também continuando, então, com os projetos aí que vêm do Executivo. Estávamos fazendo sessões de forma virtual, né, em função dessa pandemia, então, estávamos tratando apenas dos projetos que vinham aí de origem do Poder Executivo, até em função, em respeito, né, à nossa comunidade ipense, tínhamos que continuar nosso trabalho. Passado, então, um determinado tempo, voltamos agora à sessão plenária, mas nada impede que, se acaso ocorra algum agravamento aí da situação, a gente possa estar voltando de forma virtual. Então, agradeço aos colegas vereadores pela presença, né? Alguns vereadores fazem parte do grupo de risco, mas mesmo assim estão aqui hoje presentes aí em respeito à nossa comunidade. Em respeito também aos colegas, meu pronunciamento vai ser mais breve, né? Apenas falar mais um pouquinho das moções, agradecer novamente meus colegas que abriram, dizer que parabenizá-los, né, por essas moções, porque elas são importantes que a gente valorize aqui essas entidades que prestam serviço ao nosso município e tão bem prestados, né, como a Brigada, o pessoal da saúde, na linha de frente aí, que sofre, então, essa pressão no dia a dia e mesmo assim nos atende tão bem. Falar um pouquinho também da minha indicação. A minha indicação, ela é apenas um pedido, praticamente, de socorro, né, de uma entidade de uma categoria, né, que também está sofrendo aí as consequências dessa pandemia. É claro que o governo municipal também passa por dificuldades, porque a arrecadação, ela teve um decréscimo muito grande. Hoje estivemos aqui em uma audiência pública, então, com a apresentação das metas fiscais aí pela secretária Bruna. A gente vê que é um esforço, né, de se manter as finanças em dias, mas essa categoria, ela também está sofrendo, né, as consequências e precisa, então, de um auxílio aí para que, quando do retorno das aulas, eles possam estar a pleno vapor, aí, que possam daí prestar de forma efetiva, né, o trabalho deles, que é a questão da segurança dos nossos alunos, que torçamos, né, que é o que a gente pede, que a Deus, Nossa Senhora do Caravaggio, ontem, que nos abençoe aí, que a gente possa estar saindo dessa situação, dessa pandemia que vem afetando a economia, vem afetando a saúde também das pessoas, não só a questão da contaminação pelo Covid-19, mas também a questão emocional, que ela também afeta bastante, né? As pessoas estão vivendo uma forma bem diferente do que se vivia, com essas restrições, e tudo isso gera instabilidades emocionais. Então, agradecer a mãe de Caravaggio pelo dia de ontem. Não fui até o santuário em função, né, dessa restrição, mas acompanhei, então, pela Rádio Solares, a missa que foi realizada na sede lá do município, na sede do distrito de Vila Segredo. Uma mudança, né, em função de toda essa situação. E também aproveitando para parabenizar aí o pessoal da comunidade lá, o pessoal da comissão, pelos trabalhos de pintura na nossa igreja. Está muito bonita. Realmente a nossa igreja, ela é mesmo já um ponto turístico e agora ficou ainda mais bonita com essa nova pintura. Era essa a minha manifestação hoje, para não me atrasar demais, né, o andamento da sessão. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosane, e lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. Agora, passamos, então, ao pronunciamento da vereadora Gislaine. A senhorita tem até 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigada, presidenta. Senhorita, ainda não estou no grupo de risco, né? Mas vejam os cabelos brancos aí, um pouco de cabeça que está faltando uns cabelos também, né? E isso denuncia um grupo de risco aqui. Brincadeiras à parte, é muito bom estar aqui novamente, junto dos senhores, e podendo fazer as sessões normalmente, como a gente realizava antes de toda essa pandemia. A gente, talvez isso tudo tenha no fundo assim, um significado. É muito doloroso, né? Está sendo muito doloroso, porque, principalmente para aquelas famílias que
perdem os seus entes queridos, que a gente acompanha diariamente os noticiários e é muito triste ver pessoas que, infelizmente, não conseguem não chegar até um hospital, né, não têm acesso a respiradores, não conseguem salvar as suas vidas pelas dificuldades ali, muitas vezes pela falta, né, de atendimento médico. Não que os médicos não queiram, né, muitas vezes pelo caos que está na rede de hospitais, tudo cheio, tudo lotado, e tudo isso tem dificultado. Então, quero aqui deixar aqui esse sentimento aos familiares que infelizmente perderam os seus queridos pelo vírus, e dizer que eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora talvez seja um grande aprendizado. Esse momento de isolamento, tudo isso que o vírus está provocando talvez nos leve a refletir sobre todos os nossos atos, né? Principalmente, eu diria, nós aqui como políticos, a gente tem um poder eu diria assim, algo muito importante, um papel muito importante dentro da sociedade. E, infelizmente, de um bom tempo para cá, a nossa imagem pública, ela anda muito queimada, né? A criminalização da política, ela é verdadeira. Todos nós, eu acredito que em algum momento da nossa carreira pública, política, em algum momento a gente sentiu na pele essa vergonha, não às vezes pelos nossos atos, né, mas pelo jeito que a política está, por tudo que muitos estão fazendo. Hoje eu estava ouvindo no rádio e é o cúmulo do cúmulo que chegou um recurso gigante para um hospital. Aqui no Rio Grande do Sul, eu só não consigo me lembrar que cidade que é, e o dinheiro evaporou, sumiu, era destinado para um hospital e simplesmente evaporou e sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. Agora está sendo investigado. Não consigo me lembrar que município que é. Mas é uma vergonha essa ganância que o ser humano tem, essa mania por grandeza, por dinheiro, por passar por cima de qualquer um, não conseguir olhar para o lado essas pessoas que tanto necessitam e ter coragem de tirar, né, de um negócio tão importante que é a saúde. Então, eu acho que esse momento, assim, ele vai servir também para que a gente repense em todas as nossas atitudes. Eu digo nós, não somente nós aqui, mas todos nós, seres humanos, que eu acho que a gente precisa passar por uma evolução, precisa dar uma avançada no jeito que a gente vive hoje, do jeito que a gente se relaciona e do jeito que a gente faz as coisas, né? Então, acho que esse momento também, se não é no amor, é na dor, muitas vezes, que a gente tem que aprender. Que muitas vezes o dinheiro não é tudo, né? E a gente precisa ter essa consciência de que não é por aí o caminho, que a gente precisa olhar para o lado e precisa tratar o ser humano, precisa tratar o próximo do mesmo jeito que a gente gostaria de ser tratado. Falando nisso, contribuindo um pouco com o que os colegas vereadores, eu gostaria de citar algumas coisas sobre o transporte escolar, vereadora Rosane. Faz uns 15 dias, mais ou menos, que a gente se reuniu aqui na Câmara para conversar sobre esse tema. Estavam, acredito que quase todos os motoristas, tinha o Valério Piquetti, o Menegatti, o Valdeci Marcon, o Mauri, o Rafa Parisotto, o Nelson Sartor. Posso ter esquecido de alguém, e com certeza vou esquecer, mas era por aí. Enfim, a gente estava quase que todos aqui. E a Bruna também, secretária, estava aqui para a gente conversar. Por quê? A gente também já estava fazendo algumas movimentações em relação a isso, mas encontramos muitos empecilhos nessa parte de poder dar um adiantamento para esta classe. Sendo que o recurso que o Estado auxilia e deposita para o município para ajudar no transporte escolar, ele veio até o mês de abril, se não me falha a memória, porém, ele só pode ser pago se houver a justificativa do trabalho, coisa que hoje não existe. Então, acaba tendo esse empecilho. E por ser um ano eleitoral, dificulta ainda mais que o município tome para si essa situação e resolva por si só. Então, é uma situação bem complicada. Eu entrei em contato com o pessoal de Farroupilha, sabendo que alguns vereadores apresentaram lá, e a classe dos motoristas se organizaram e fizeram alguns pedidos lá para o executivo, encaminharam uma carta solicitando algumas coisas, tipo questão de alvará,
e outras coisas assim que possam ir jogando um pouco mais para frente para que esse ano não seja tão afogado. E aí também eles pediram que pudesse ser dado esse adiantamento de 50% agora e 50% depois quando voltassem às aulas normal. E tá. Só que parou por ali. Infelizmente, o Executivo, talvez por causa de todos esses empecilhos, não conseguiu mandar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Aí até a gente está acompanhando como é que vai dar lá, se tivessem algum avanço, né, para a gente poder também se basear e montar um modelo, mas infelizmente até agora já faz mais de mês e está parado. Então, é uma situação bem complicada mesmo. Mas tomara que a gente consiga encontrar alguma brecha, de alguma forma, para tentar ajudar. Mas, infelizmente, por ser um ano eleitoral, a gente tem ainda mais essas dificuldades de poder auxiliar. Gostaria também... hoje anotei aqui para falar, hoje também para mim é uma data muito significativa. Hoje, o dia 27, completa 1 ano que a mãe fez aquela cirurgia de coração, que eu me lembro que ano passado eu acabei não vindo para a sessão, porque tinha sido bem depois que a mãe fez a cirurgia, ou antes, eu não me lembro. E hoje dá para se dizer que ela completa mais 1 ano de vida, né? Graças a Deus ela está super bem, está em casa, faceira. Tenho certeza que ela está acompanhando, porque ela adora acompanhar também. Então, eu não podia deixar aqui registrado esse momento, que foi um momento de aflição há 1 ano atrás, e hoje, graças a Deus, correu tudo bem. Valdir, eu queria lhe agradecer também essa semana, segunda-feira, né, me contatei em pleno feriadão, pedindo socorro, mas nós, agentes públicos, a gente não tem muito esse negócio de feriadão, né? E o senhor, por ter assumido a pasta da agricultura, acabou sendo o meu ponto de referência nesse momento. O pessoal de São Vicente estava com problema de falta de água, já faz tempo que está... Na verdade, todo mundo sabe que aquela localidade é terrível para a água, né? Frequentemente tem esses problemas, e agora com a estiagem, pior ainda. E a dona Salete me ligou pedindo socorro lá, que eles estavam sem água, e devido ao feriado, eles ficariam até hoje, né, sem conseguir falar com a prefeitura, e aí o problema iria se agravando. Então, eu consegui falar com o Valdir, e eu conversei agora com o senhor me confirmou que conseguiram levar ontem a água lá para as famílias. Então, muito obrigada, Valdir, por ter atendido mesmo no feriado. Porém, eu vou dar uma divergida aqui da sua opinião, da sua posição quanto afetosa, Valdir. Espero que o senhor compreenda. Eu tenho um certo pé atrás com essa questão de não vacinar agora, porque agora está tudo bem, beleza, a gente não tem. Mas e se tiver, nessa questão da exportação, vamos supor que acabe tendo um caso e acabe trancando toda a exportação, né? Então, a gente faz divisa aqui com o Uruguai, com a Argentina, que, infelizmente, lá eles não têm, ainda não acabou com a afetosa, né? Ainda é uma realidade para eles. E é tão próximo de nós aqui, né? Então, eu tenho essa certa preocupação que é melhor prevenir do que remediar, minha opinião, né? Gostaria de... Só que a gente não tem muito tempo aqui para continuar com isso, mas era o que eu gostaria de deixar registrado. E também falar aqui das nossas moções, eu acho que vão ser lidas depois, está na pauta, né? Então, eu falo depois. E demais, acredito que era isso. Então, agradecer pelo espaço e muito obrigada. Obrigada, vereadora Gislaine. Agora, vereador Luiz Carlos, o senhor tem até 10 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente. Saudar as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais mais uma vez. Dizer que o momento que nós estamos vivendo ele é único, e é triste para as pessoas, quero dizer assim, que nós possamos se solidarizar com as pessoas que estão perdendo seus familiares, repetir, com as pessoas que estão perdendo os seus trabalhos, e que nós rezamos a Deus, cada um na sua crença, que isso passe logo, que ninguém mais perca as suas vidas e seus trabalhos, porque é triste. Eu tenho visto muitas pessoas que às vezes chegam em casa e não têm condições de alimentar a sua família. Então isso é muito triste. E também dizer que, para agradecer a todas as pessoas que estão se esforçando, principalmente quem está no anonimato sem aparecer, distribuição de alimentos,
campanhas que estão fazendo, acho que isso, valorizar as pessoas que estão fazendo isso, valorizar as pessoas que, em meio a essa pandemia e a seca, estão disponibilizando águas, muitos vizinhos que estão cedendo água uns para os outros, eu acho que isso é muito importante. Como foi dito, a chuva foi muito valiosa, mas esta chuva aumentou um pouco as vertentes de água, mas ainda não solucionou. Então, as pessoas que sabem distribuir e que sabem dividir a água, com certeza estão fazendo uma coisa muito boa e bonita. Dizer que, em março, antes desta pandemia, nós tínhamos várias ações que elas não puderam ser feitas, que de muita importância. Quero destacar aqui o Dia da Mulher Ipense, duas pessoas que vão receber, creio que no momento oportuno, a homenagem, que é a dona Irene, a Lorena, da Labona Tuigo também, do Destaque da Mulher Ipense, a merecida homenagem ao Frei Clair Zampierão, uma digna pessoa de ser homenageado e receber o título de cidadão desta terra, que precisou também ser, enfim, adiada, e duas audiências públicas que nós teríamos. Uma aqui nesta casa, que era para tratar de uma demanda, um diálogo que tivemos, a vereadora Gislaine e eu com o deputado Zé Nunes, para tratar do baixo preço pago aos produtores de leite. E quero dizer que isto ainda não se resolveu. Os agricultores que produzem leite, tenho dialogado com muitos, ainda estão recebendo um preço injusto. Quero dizer que esses vereadores estão sempre tentando buscar alternativas. Também uma audiência pública que estava marcada para ser lá na Vila Segredo, já tudo acordado com a comissão também, solicitada pela vereadora Gislaine por mim, junto ao vereador Pepe Vargas, que é para debater a baixa qualidade dos serviços de internet e telefonia. Isso nós tínhamos agendado, não como Câmara de Vereadores, mas agendado via Assembleia Legislativa para estar debatendo, então, a baixa qualidade de telefonia no meio rural e também da internet. Então, isso também é um tema que nós precisamos, então, que ele volte num momento oportuno para que seja melhorado, então, esse trabalho. A vereadora Gislaine, fico feliz que a sua mãe esteja bem, pessoal que eu admiro muito, e também, uma coisa que a gente vê também das pessoas que estão melhorando, que muitas pessoas estão melhorando também em meio a essa pandemia do coronavírus. Então, agradecer aos médicos que estão salvando vidas, tem as pessoas que falecem, como falei, tem as pessoas que perdem emprego, mas tem as pessoas que são salvas, graças ao esforço de pessoas que estão lá trabalhando. E sei de relato de médicos que estão trabalhando o dobro, para podiam estar em casa, mas estão trabalhando o dobro para poder, então, salvar vidas, que nós possamos valorizar a todas essas pessoas. No momento era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Na ordem do dia, moção de pesar número 004 de 2020, de autoria das vereadoras Rosane Pereira de Souza e Gislaine Zilioto. A secretária faz a leitura. Moção número 004 de 2020. As vereadoras abaixo subscritas, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de votos de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Severino Pauletti, ocorrido no dia 17 de maio de 2020. Encaminha-se esta moção para a família por ter sido Severino servidor público durante 27 anos, trabalhando pela comunidade, sendo querido por todos e muito prestativo e colaborativo com todos de forma em geral. Sendo o que se havia para a ocasião, subscrevem-se Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 20 de maio de 2020. Assinam vereadora Rosane Pereira de Souza, bancada do MDB, e vereadora Gislaine Zilioto, bancada do PT. Obrigada, vereadora Gislaine. Para que eu possa fazer o meu procedimento, eu tenho que passar a presidência, então, para a vereadora Gislaine e, posteriormente, nós vamos trocar, então, a função. Recebo a presidência, então, e coloco a palavra à sua disposição, vereadora Rosane. Então, no último domingo passado, 17 de maio,
Então, nós tivemos uma perda em nosso distrito, uma perda inestimável do senhor Severino Pauletti, causando uma tristeza imensa nos seus familiares. Seu Severino, um senhor que trabalhou durante 27 anos como servidor público, sempre muito prestativo, dedicado à função. Ele se aposentou compulsoriamente aos 70 anos, por isso 27 anos de contribuição, porque, imagina, já com 70 anos, como servidor braçal que ele era, né? Embora todo servidor, ele é prestativo, né? Ele sempre auxilia em outras funções que lhe são solicitadas. Então, essa moção aí é de pesar, todos os meus sentimentos, então, a dona Odila, a senhora Odila, que viveu durante mais de 50 anos ao lado aí do seu Severino, junto com o seu Severino, então, construiu uma família, criando os seus filhos na religiosidade, né, auxiliando a comunidade, na construção, né, da nossa comunidade, com 76 anos de vida, foram muito bem aproveitados, então, em função da comunidade. Quando se constrói uma família e cria seus filhos nos seus pilares do bem, da educação, de pessoas de bem, está construindo também, né, uma comunidade. É lamentável, sim, eu fico muito pesarosa, então, com esse passamento aí do seu Severino. O senhor sempre muito alegre, meu vizinho, praticamente quase de porta, então eu estava sempre lá. Às vezes, tu precisava saber, seu Severino, sabe que é o dia do lixo hoje? Ele sempre sabia e ele estava lá já se organizando e auxiliando se precisasse, né, para condicionar o lixo de forma adequada até o pessoal passar a recolher. Então, eu realmente, assim como a família, também fiquei muito sensibilizada com a partida do seu Severino. Muito obrigado, presidenta. Lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. E agora a palavra está à sua disposição. Obrigada, vereadora Rosane. Obrigada também por ter aberto o espaço para que eu pudesse assinar essa moção, sendo que no dia que eu cheguei aqui para fazer, que eu liguei para a Denise, na verdade, para fazer a moção, ela tinha me informado que você tinha feito, então, obrigado por ter aberto a moção para que eu pudesse assinar também, tendo em vista a amizade que tenho com a família. E a passagem do Severino foi algo inesperada, né? Foi rápido, ele não tinha nenhum acusado, nenhuma doença, e quando, né, aconteceu, pegou todo mundo de surpresa. E eu queria também fazer referência a todas as palavras que você disse e deixar registrado também o meu carinho e apreço por ele e por toda a família, deixar aqui os meus sentimentos, que não é fácil nessas horas. A gente sabe que é algo natural, que é algo normal e que ninguém vai escapar. Cedo ou tarde, infelizmente, todos nós vamos passar por essa situação, mas a gente nunca está, de fato, preparado, né? Não importa a idade, não importa o momento, não importa a circunstância, a gente sempre fica muito comovido e mexido, né, quando chega o momento que a gente tem que entregar a Deus, ao universo, à terra, a gente tem que entregar alguém que ama. Então, fica aqui os meus sentimentos e também um agradecimento. Tá aí um grande aprendizado, né? Às vezes a gente não agradece em vida, né, tudo que a gente deveria agradecer às pessoas, a gente não demonstra tudo aquilo que deveria e de uma hora para outra, infelizmente, a gente fica sem. Mas agradecer ao seu Severino e à sua família, em especial agora que fica, por todos esses anos de dedicação, né, do trabalho doado à comunidade de Vila Segredo, mas de forma geral a todo o município de IP. Tenho um carinho muito grande por todos os seus filhos, por sua filha, seus netos, né, e dizer que a gente vai estar aí para se ajudar no que for preciso. Então, era isso que eu tinha para falar nesse momento. Agradeço o espaço. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Gislaine. A moção de pesar, então, será encaminhada para conhecimento da família do seu Severino. Moção de pesar número 005 de 2020, da autoria da vereadora Rosane Pereira de Souza. A secretária faz a leitura. Moção número 005 de 2020. A vereadora abaixo subscrita, usando das atribuições regimentais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento de votos de pesar aos familiares
pelo falecimento da senhora Alice Zanotto de Tófano, ocorrido no dia 17 de maio de 2020. Encaminha-se esta moção para a família por ter sido Alice uma pessoa bem conhecida na comunidade, principalmente de Vila Segredo, falecendo aos 93 anos, sendo que por toda a sua vida sempre colaborou no que fosse necessário para a comunidade de forma em geral. Sendo que havia para a ocasião, subscrevem-se Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 20 de maio de 2020. Assina a vereadora Rosane Pereira de Souza, bancada do MDB. Obrigada, vereadora Gislaine. Eu passo a presidência para que eu possa falar sobre a moção. Recebo a presidência e passo a palavra à senhora. Obrigada, vereadora presidente. Pessoal, não é nada comum, né, fazer duas moções, uma em seguida da outra, e as duas no mesma data de falecimento aí. A nona Alice, nos seus 93 anos, praticamente viu toda a comunidade de Segredo ser levantada, ser construída. Junto com seu esposo, participaram ativamente aí na construção da igreja. O seu esposo ajudou muito no carregamento das pedras com mulas. E depois dessa etapa, teve também a questão da cantina, que seu esposo, junto com seu esposo, eram sócios na época. Então, todo o crescimento, né, e a evolução e o desenvolvimento da nossa comunidade de Vila Segredo teve a participação da família da nona Alice. A nona Alice criou 14 filhos, né, numa época difícil e de construção do distrito, né? Então, vejam que são pessoas valorosas, pessoas de bem, pessoas que sempre estiveram empenhadas aí no bem comum. Assim, criar filhos numa época tão difícil e uma quantidade, né, 14 filhos, é bem difícil, e também criá-los ali, na questão da igreja, questão familiar. Então, por tudo isso, por todo esse trabalho, esse empenho, essa dedicação, que a gente, essa moção de pesar aí à família, um sentimento de perda muito grande, né, que quando a gente perde alguém que já viveu tanto, com tanto conhecimento, com tanta luta, mesmo que a gente possa dizer dever cumprido, ninguém quer ficar sem seus entes queridos, né? Que a gente pudesse permanecer sempre ao lado deles, seria a melhor coisa a se desejar, né? Então, vai os meus sinceros sentimentos aí a toda a família da nona Alice. Obrigada, vereadora. Ele devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. A moção de pesar será encaminhada para conhecimento da família. Projeto de lei número 014, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 014 de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 643 mil e dá outras providências. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 016 de 2020. Projeto de lei número 014 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 643 mil e dá outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito adicional suplementar até o limite de R$ 643 mil no orçamento corrente. Ou seja, trata-se de autorização de despesas unificamente dotadas da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Em análise ao presente, a autorização pleiteada encontra-se amparada na legislação aplicada à espécie. Assim, diante o exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 014 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2020.
vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão, vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente, e vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 014 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Então, presidente, esse projeto, né, ele visa abrir no orçamento a quantia de R$643 mil. Ali estão as fontes onde esse dinheiro vai ser retirado. E ele destina-se, né, diz aqui, eu até copiei um pouco porque ele é muito extenso, é muita coisa. Então, para a compra de equipamento de segurança para um trator da Secretaria, isso na Secretaria de Obras. Pavimentação de vias urbanas e andamento na manutenção e conservação das estradas vicinais e aquisição de peças, pneus e material para a manutenção da frota da Secretaria. Também na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a perfuração de poços artesianos no interior do município, foi aquilo que nós falamos antes, que a necessidade é muito grande, né? Na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, manutenção dos veículos, fornecimento de medicamentos à população de IP, e também necessitam-se valores para o andamento contratual com instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, onde o município necessita acolher devido à decisão judiciais. São aquelas crianças, aqueles adolescentes, né, que estão em algum abrigo, como é que eu vou dizer, alguns abrigos, né? Então, que cabe ao poder público da prefeitura pagar essas estadias lá por essas crianças e adolescentes. Então, pedi aos colegas vereadores que votassem favorável a esse projeto. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada, então, a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 014 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 014 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 016, de origem do Poder Executivo, a secretária da mesa faz a leitura. 16, né? 016. Projeto de lei número 016. Revoga a lei municipal número 1301, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre a incorporação de funções gratificadas e dá outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 018 de 2020. Projeto de lei número 016 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Revoga a Lei Municipal número 1301, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre a incorporação de funções gratificadas e da outras providências. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de adequar no orçamento jurídico do município que trata de incorporação de funções gratificadas ao estabelecido pela emenda constitucional número 103 de 2019, também conhecida como reforma da Previdência. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 016 de 2020 não apresenta vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Face o exposto, nos aspectos desta comissão, o que ela examinou opina pela constitucionalidade do projeto de lei número 016 de 2020, seguindo para as considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigada, vereador Paulo.
Neste instante, abrimos espaço para a discussão do projeto de lei número 016 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Presidente, então, esse projeto ele é para regular essa lei. A gente sabe que a partir de 2010, com a lei número 1301, todo o funcionário público, né, da nossa prefeitura que tivesse um FG, no final de cada ano ele incorporava 5% no seu salário, mas 5% em cima do valor do FG, não do salário. Então, agora com a reforma da Previdência, essa lei tem que ser revogada, ela tem que cair fora, no caso. Então, esse projeto é para revogar essa lei. Então, para regularizar essa lei e claro, nesse FG, quem já incorporou de novembro do ano passado para trás, está valendo. Mas de novembro do ano passado para frente não tem mais como incorporar valor nenhum ao salário. Então, era isso que eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, vereadoras, que votassem favorável a esse projeto. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Encerrada, então, a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 016 de 2020 permanecem sentados, os contrários que se levantem. Desculpem. O projeto de lei número 016 foi aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais. Alessir? Walter? Ivar? Obrigado, também não. Valdir? Didia? Rosane? Não. Eu também vou seguir a orientação do vereador Valdir. Bilu? E Paulo? Sim. Então, o senhor tem 30 minutos. Muito bem, então, vereador Paulo, o senhor tem até meia hora para o seu pronunciamento. Faça bom uso. Primeiramente, quero agradecer novamente minha mesa diretora, agradecer os que estão nos prestigiando pelas redes sociais, parabenizar nobre colega pela atitude da mesa diretora de ter feito o afastamento das mesas, preocupadas também com essa pandemia que nos atinge. Saudar de um carinho todo especial e agora uma sessão presencial ao vereador Luiz Francisco Agostini. Seja bem-vindo à casa. Vereador Bilu, referente à transmissão do agradecimento ao amigo Clodovil, não precisa agradecer, eu acho que qualquer um que poderia, num momento desses, ajudar, estaria à disposição. Eu gostaria, sim, de agradecer a confiança que aquela comunidade tem em casos como esses, infelizmente, quando ligam diretamente para mim para tentar solucionar, e eu digo sempre, se querem realmente um atendimento urgente, não tenho dúvida nenhuma. Podem continuar ligando, que eu faço o que posso e o que eu não posso para ajudar. E, principalmente, tem um que sempre me liga, e quando me liga eu digo assim, o que aconteceu dessa vez? Que é o Mário. Então, eu tenho que agradecer a confiança e agradecer principalmente aos bombeiros pela agilidade e rapidez que fizeram esse atendimento. E como eu liguei lá, eles não sabiam o local exatamente e me pediram para ir junto. Então, não tem nada que agradecer, não. Quem tem que agradecer somos nós. Falaram, e foi comentado a moção, à Brigada Militar, ao 10º Batalhão de Vacaria. Eu queria fazer só um comentário. Primeiro, parabenizar uma família que não importa o nome ou o sobrenome.
O que importa foi a atitude que ela tomou ao ajudar. Porque às vezes a Brigada Militar sai daqui, vai para a 2ª Companhia, vai para São Paulino, vai para o Segredo, às vezes saem de manhã cedo e ninguém se lembra de convidar, às vezes, até para almoçar, e eles não têm tempo, né? Então, quero agradecer essa família que, numa final de tarde, convidou a Brigada Militar para tomar um café simples, né, mas de coração. E, infelizmente, eu quero dizer assim, quando se trata de saúde, quando se trata de segurança, vamos esquecer as rivalidades políticas, vamos esquecer os partidos e vamos ajudar. Isso é o que tem feito, eu vejo, e hoje deu mais um exemplo de todos os partidos unanimemente apoiar essa moção, tanto a saúde quanto a Brigada Militar. Lamento, né, que uma ou duas pessoas levaram para outro lado o que essa família fez pela Brigada Militar, e eu peço, sempre quando a Brigada tiver Segredo, São Paulino, 2ª Companhia, onde for, que seja um horário fora do normal, e nesse caso era, né, que auxiliem, que dê. É um café, é uma água, né, é um agradecimento pelo que eles estão fazendo. Quero agradecer aqui também, referente ao projeto número 015, que levei em caráter de urgência, e se tivesse vindo ao plenário, nós teríamos que votar. E votando ele, eu não tenho dúvida nenhuma que ia dar, eu vou dizer assim, problemas, né? Então, quero agradecer à presidente Gislaine, quero agradecer ao vice-presidente Valdir, eu que faço parte da comissão, de ter segurado na comissão esse projeto. Ele é constitucional, ele é legal, mas nós decidimos, né, segurar para evitar logo um probleminha que poderia vir. E eu não tenho dúvida nenhuma, né, que até a próxima sessão isso vai ser resolvido. Então, quero agradecer e dar os parabéns a todos da comissão. Essa pandemia que já foi falado tantas vezes aqui, nessa crise, esse Covid-19, eu recebi hoje no final do dia, não dava tempo de ir a fundo dessa informação. Eu espero de verdade que não se concretize, que seja fake news, que seja mentira, porque se for, é lamentável que esteja acontecendo no nosso município. Não sei, mas amanhã de manhã eu me informo quem é a secretária da Saúde, se tem, eu me informo a pessoa responsável no qual eu poderei levar esse problema grave, sério, para que tomem as providências, que tem só duas maneiras de a gente aprender, no amor ou na dor. Se esse caso tem que ser na dor, que seja para não prejudicar outras famílias, para não dizer uma comunidade, uma cidade inteira. Tem um assunto, mas eu não sei o motivo, eu preciso falar. Temos datas que a gente não esquece. Por saudades, lembranças, eu preciso compartilhar com um amigo. Semana que passou, ele deve ter sentido saudades, lembranças, e eu digo para ele o seguinte: a missão dela, ela cumpriu. Nós precisamos cumprir a nossa.
aquele anjo que está lá em cima, eu não tenho dúvida nenhuma, que está olhando para cada um de nós, em especial a família. Era isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Nada mais havendo a tratar. Em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão.